Oi, turma. Do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, Miramês, no capítulo 3, Lembrar Cristo. Urbano III, que sucedera a Lúcio, encontrou desorganizado o comando dos príncipes do cristianismo, em função das cruzadas que arrasaram a moral da religião, no esquecimento do Cristo. Parecia-lhe que o sacrifício dos apóstolos dos convertidos ao Evangelho no cristianismo nascente de nada valeram, porque a vida humana estava exposta à covardia e à ganância, servindo como alimento da vaidade, da prepotência e da usura. O Vaticano estava como um gigante a quem a cegueira fizera esquecer a nobreza espiritual, e se encontrava abatido no seu próprio domínio. Tinha pés, mas não podia andar. Tinha cabeça, mas não lhe eram dados bons pensamentos. Tinha boca, no entanto, a carência da harmonia no coração não o deixava falar acerca da vida, onde todos têm os mesmos direitos e deveres. Tinha mãos, sem conseguir estendê-las ao infinito, pedindo paz, porque a consciência era sufocada pelos impulsos de ódio, de vingança e de domínio. Que fazer ante essa situação, por acreditá-la insuportável com as chamas do implacável fogo da guerra ateadas no mundo inteiro, e quando quem possuía recursos para apagá-lo jogara mais lenha nas labaredas sufocantes? Eis que encontramos Urbano III, passeando em um belo jardim florido, meditando. Dir-se-ia que o perfume das flores lhe dava inspiração divina na divina harmonia dos seus pensamentos. Naquela hora, ao seu lado aparecia um ser translúcido, de aprumo magistral, dominando quase que completamente seus pensamentos, fazendo-lhe perguntas mentais acerca da posição que ocupava na casa de Deus. Foi neste diálogo de encarnado e desencarnado que Urbano III começava, por ele mesmo, a deduzir sentido a sua posição de paz em favor da humanidade. Qualquer pessoa poderia servir de instrumento de guerra na Itália e fora dela, menos ele e seu colegiado apostólico. Se porventura alguém quisesse odiar, que não fossem eles. Se surgissem vítimas em decorrência das incompreensões humanas, era compreensível. Todavia, estas não poderiam nascer de quem tinha o dever de pacificar e abençoar. Quando pensava nas cruzadas, fato aparentemente sem solução, fogo sem esperança de apagar, seus pensamentos se turvavam e ideias confusas desorientavam seus mais belos raciocínios. E andando de um lado para o outro, balançava a cabeça que pensava para milhões de criaturas, sentindo vergonha de estar no comando da Igreja do Cristo, apoiando ideias favoráveis à destruição, à carnificina, ao assalto, à corrupção. A grande figura de Pedro, decepando a orelha de Malcos, aparecia e fugia momentaneamente da sua visão interna, como que dizendo, está fazendo o mesmo. E se as faculdades não lhe enganavam, registrava esta frase, Urbano, embainha a tua espada. Não via ninguém ali inspirar aqueles pensamentos dignificantes. No entanto, um sentido interno garantia-lhe que aquelas ideias favoráveis ao Evangelho eram de Deus e que sua estrutura espiritual, bastante acostumada àquele ambiente, não lhe permitia dúvidas. Enfiou a mão nos complicados bolsos, buscando alguma coisa preciosa, e encontrou o maior tesouro de todos os tempos. Descansou o corpo em um banco de mármore que se achava à sombra da frondosa árvore, e seu rosto desanuviou-se em um largo sorriso. Imprimiu os dedos no pequeno volume que alguém lhe ajudou a abrir com facilidade em Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. Fechou os olhos para que a divina providência pudesse agir, orientando sobre o que ele deveria fazer. Diante de tantas investidas do mal e de tantas indecisões na vida, começando a leitura em voz alta em latim, sentindo que a paz o envolvia, comparava a sua voz à palavra de Deus, dando ordens
a serem cumpridas. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que vos bater numa face, oferecei também a outra, e ao que tirar vossa capa, deixai levar também a túnica. Dai a todos os que vos pedem, e se alguém levar o que é vosso, não entreis em demanda. Como quereis que os homens vos façam? Assim fazei-o a vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os ímpios fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os ímpios emprestam aos ímpios, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem esperar qualquer paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para os ingratos e maus. Urbano III parecia desligado do mundo, hipnotizado pela fala do Evangelho. Sentia um silêncio profundo dentro e fora de si. Respirou em longos haustos, passou a destra delicada nos cabelos e no rosto, já com sinais de decadência física, e deu continuidade à leitura, pausadamente, com redobrada atenção. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Daí, e dar-se-vos-á boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente, vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Uma mão espalmada na base do seu crânio comparar-se-ia com um pequeno sol a desfazer, com seus raios benfeitores, todo o enfado de seu organismo. Estava, depois da leitura e meditação do texto, sem querer abrir os olhos que fechara para melhor degustar o alimento espiritual. Com certeza, vergonha de ver a luz do dia, não queria pensar no que podiam estar fazendo os cruzados naquela hora no Oriente. Como analisar tudo aquilo frente ao Cristo? Como se lembrar dele naquele momento de guerra? Os papas que o precederam teriam sido invigilantes, mas como se suas decisões eram infalíveis? Como se o que ligamos aqui está ligado no céu? Precisava de tempo. Para pensar e corrigir os erros, deveria abraçar Jesus Cristo, custasse o que custasse, em toda a sua pureza e verdade, e não como a conveniência dos homens o via. Urbano III saiu do transe e começou a pensar. Meu Deus, recomendaste-nos, por intermédio do vosso incomparável Filho, que amássemos aos nossos inimigos e fizéssemos o bem aos que nos odeiam. E nós, que participamos de seu colégio apostolar, estamos querendo aniquilar nossos inimigos e inutilizar os que nos odeiam, desprezando os que não pensam como nós. Porque a nossa tendência é sempre a de contrariar as vossas normas. Jamais o Evangelho do Senhor esteve tão vivo em minha mente, despertando tanto interesse no coração como hoje. É como se caíssem as escamas dos meus olhos espirituais, como acontecera a Paulo a caminho de Damasco. Agora vejo com mais nitidez as letras sagradas e as maneiras pelas quais eles atuam no entendimento com a verdade. É preciso com urgência bendizer aos que maldizem as verdades que abraçamos e orar por aqueles que caluniam nossa igreja de maneira irreverente, pois eles certamente não sabem o que fazem. E se nós outros, do convívio do Cristo, revidarmos, seremos mais condenados pela consciência. Nossos propósitos, já identificados, fazem com que apanhemos no rosto moral da doutrina alguém nos está tirando a capa, como os muçulmanos no caso do túmulo sagrado de Cristo, que está sendo usado como capa exterior da doutrina cristã, sem que ofertemos igualmente a túnica, que poderia ser a quiescência em favor da paz. Pelo muito respeito que haveremos de ter pelo túmulo sagrado, ele não pode constituir a essência doutrinária e sim revestimento exterior. E em seu nome os corvos brigam, lutam, jogam a sorte, achando que ali está a verdadeira felicidade. Qual o dever de quem já conhece a verdade e tornar-se livre em favor também da liberdade alheia? E a nossa ignorância, meu Deus,
é que o Evangelho nos pede, principalmente nos textos lidos neste momento, para darmos a todos os que porventura nos pedirem, e se alguém levar o que é nosso, que não entremos em demanda. Os turcos, por acaso, não estão nos pedindo aquele pedacinho de terra que permanece a eles mesmos, e a demanda que travamos é sem precedentes. Quantas vidas já sucumbiram e quantas ainda prometem desaparecer pela nossa invigilância? Estamos fazendo os nossos adversários o que queremos que eles nos façam? Certamente que não. Nós não desejamos que eles nos façam o que estamos fazendo a eles, derramando sangue, desapropriando terras e deixando um saldo imensurável de órfãos e viúvas. Por onde passamos, a fome e a peste são um resultado verdadeiramente contrário ao que fez o Cristo de Deus, a quem diariamente pedimos inspiração e dizemos que amamos. Estamos dispensando algum amor, mesmo assim envernizado na ambição, somente àqueles sofredores inconscientes a quem estimulamos para as guerras, para a rapina, para a depravação. Isso também fazem os ímpios. Somos, pois, piores do que eles. Fazemos algum bem aos que estão sustentando as nossas ideias de domínio, de saque, de superioridade temporária. Isso, diz o Cristo, aos ímpios também o fazem. Qual a diferença entre nós e eles? E se emprestamos apoio aos políticos e aos reis, é para recebermos, em troca, o apoio dobrado das suas armas e a garantia de nossas pretensões, que arriscam vidas, que desnorteiam as emoções mais nobres. Não é o que fazem os comerciantes na baganha de mercadorias? Esses, por felicidade, não fazem trocas com os valores da alma e nós estamos queimando as mãos em permutas vergonhosas, como o Judas da Idade Média, muito piores do que o Judas que vendera o Senhor, pois este em seguida arrependeu-se e nós continuamos ainda com o comércio. Qual será a nossa recompensa? Deverá ser a mesma dos ladrões, dos assassinos, dos contraventores, dos ímpios, senão pior, porque nos apressamos em dizer que somos herdeiros dos valores dos céus. Se a lei do amor nos cerca de novos preceitos e se aceitamos Cristo como o Messias prometido pelos grandes profetas, por que o negamos com tamanha displicência? E se a lei dessa virtude incomparável nos convida a amarmos os nossos inimigos, porque intentamos a sua destruição por mera fragilidade que o tempo desfaz com rapidez? Se quisermos nos sentir como filhos de Deus, temos de lhe obedecer no convite do seu Filho maior, Jesus Cristo. Eu vou parar por aqui porque é bem longo esse texto. Veja bem, o que a gente encontra aqui, dentro daquele período de cruzadas, a gente encontra esse Urbano III, né, um padre, que se vê naquela turbulência de questionamentos do que está sendo feito no decorrer daquele período histórico e o que o Evangelho pede, né? O conflito entre o certo e o errado, valores, vícios, ganância, humildade, né? Quando o ser humano passa a ter esses tipos de conflitos, é justamente o momento em que ele pode agradecer a Deus que ele está evoluindo moralmente e espiritualmente. O que faz o espírito estagnar? A falta de conhecimento, a falta de reflexão sobre sua vida, a falta de análise, a falta do pesar, a falta de você medir o que você está fazendo com a vontade do Cristo, se você realmente está caminhando de acordo com Ele ou não. Nós só temos um caminho, como Ele mesmo disse, o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo. Não é padre, não é pastor, não é um espírita, um palestrante, um orador, um médium, é Cristo. Nós temos a quem seguir, nós temos a quem nos espelhar, a quem buscar quando precisamos, a quem se alegra quando nós acertamos, o nosso confidente. Nós temos Cristo, mas a gente ainda continua caindo na tentação de acreditar no homem. Tem uma frase bíblica, eu não sei em que parte dela, que fala assim: maldito o homem que acredita no homem. Ou seja, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos aprendendo como é que a gente
dentro de um processo de aprendizado. É como se um manco ajudasse o outro manco a andar, um cego guiando outro cego. Nós não temos condições de acreditar no homem. Nós temos pais, nós somos pais, mas na função física, na função de nos tornar pessoas melhores junto com essa equipe de espíritos que vem junto com a gente e forma a nossa família. Mas nós não temos, tem muito pai e mãe que não tem o peso de valor que o filho realmente necessita. O filho às vezes vem com uma bagagem muito maior, muito maior. E ao contrário do que se imagina, o filho acaba ensinando os pais. Então, lembrar do Cristo faz com que a gente leve uma série de reflexões do tipo: o que eu preciso mudar? O que eu preciso acertar? Quais são as dívidas que eu possuo? O que eu preciso pagar? O que eu preciso acertar na minha vida enquanto eu estou aqui? Como vai ser minha recepção no plano espiritual? Não vão me perguntar sobre os meus diplomas, vão me perguntar justamente o que você fez com os seus diplomas. Você estudou, mas você utilizou isso para o bem? A questão é essa: quem é você? O que você está fazendo até aqui? O que você ainda pode fazer? Está de acordo com a vontade de Cristo? Você está andando de acordo com seus preceitos, seus ensinamentos? Se tiver, ok. Se não tiver, dá tempo, vamos mexer nisso. Nós encarnamos foi para isso. Quando a gente pega um texto, onde num momento histórico, que padre nenhum parou para pensar até aqui, né? Se ele estava fazendo coisa certa ou não, e um para pensar, imagina o conflito desse sacerdote de ter que levar suas dúvidas, de ter que levar suas ideias, que na verdade já são ideias de Cristo, que eles só tinham que colocar em prática, já estava tudo mastigadinho. Mas não, eles utilizaram as ideias em benefício próprio, para se enriquecer, para torturar, para matar. A ganância, o brilho do ouro na mão, aquela coisa, né? Quanto mais melhor. Um padre chegar a esse tipo de reflexão, imagina o medo, o que deve ter abalado dentro dele, com quem ele ia dividir isso. Ele ia ser considerado um herege, com certeza, ele ia ser considerado um cara que também ia parar na fogueira. Afinal de contas, igreja e Estado unidos. A igreja dando suporte ao Estado, através dos fiéis, para manter o Estado mantendo a igreja através do poder de força. Com essa união, fica muito difícil alguém querer um embate. É quase que suicídio um troço desse. E hoje, nós vivemos encarcerados dentro de religiões que também fazem o mesmo. Nós vivemos sempre pela ideia de um humano. Gente, eu comecei a fazer palestra, eu gosto de olhar olho no olho, eu gosto de estar perto de pessoas, eu gosto que questiona se eu souber responder, se eu não souber responder, coloca seus apontamentos, eu gosto. Mas eu sempre falei, desde quando eu comecei a estudar espiritismo, a doutrina espírita, eu sempre falei, eu não quero dar palestra, porque dá um medo lascado de você estar lá em cima do púlpito. E eu só subo porque eu preciso ficar segurando no púlpito, porque senão eu ficava na parte de baixo. Eu não gosto de palco, eu não gosto dessas coisas, não gosto de microfone, nunca gostei. E eu só subo porque eu preciso de apoio. Então fica mais bonito segurar lá no púlpito do que ficar trançando as pernas na frente das pessoas, que minha perna é mole, né? E aí, eu sempre falava, eu não quero esse tipo de responsabilidade, porque a gente lá em cima, falando, a boca tá perto da orelha, a gente primeiro tem que praticar, para depois falar. Para os meus alunos, eu fui professora há mais de 32 anos, então para os meus alunos o que eu falava, eu fazia, beleza. Mas quando você fala de moral, quando você fala de princípio, quando você fala de evolução espiritual, treme a base. Porque você vai ter que falar algo que você pretende fazer, que você está fazendo, que você já conseguiu. E tem coisas às vezes que eu falo e que bate lá, né?
no meu íntimo e fala, poxa, estou falando, mas eu ainda não consigo. Não é que a gente tem que ser perfeito, mas a gente precisa ter um certo controle diante daquilo que está falando. Agora imagina na cabeça desse cara lá na hora, ele contra tudo e contra todos pensando, nós estamos fazendo tudo contrário do que Jesus disse. E agora, para quem ele vai reclamar? Para quem ele vai passar a ideia de que as coisas estão todas erradas? Como é que fica um cidadão desse aqui? Chega a loucura, né? Essas reflexões que a gente tem, né, do tipo, eu tô falando uma coisa, mas tô fazendo outra, eu leio uma coisa, mas pratico outra, essas reflexões deixam a gente meio zureta, porque a gente fala assim, poxa, eu acabei de ler que eu tenho que ter paciência, mas eu acabei de estudar com outra pessoa. Eu acabei de estudar aqui que eu preciso não me importar com o que as pessoas falam. Aí você sai ali no portão, a pessoa fala, fulano falou de você, você já fica meio que melindrado. E é engraçado que toda vez que você tenta, né, como Santo Agostinho falava, né, ele exercitava uma palavra por noite, ele ia dormir, ele falava assim, Senhor, hoje eu tentei fazer isso, isso e isso. Dessas 3 coisas eu consegui fazer uma, Senhor. Essas outras 2 que eu não consegui, amanhã eu vou tentar de novo. Então, assim, tipo, vou tentar ser alegre, vou tentar ser amoroso, vou tentar ser paciente, vou tentar ser tolerante, vou tentar ser piedoso, vou tentar ser amor, sabe? Aquilo que ele dizia que ele queria fazer, acontecia de tudo durante o dia para ele não fazer. E assim ele foi transformando a moral dele de pouquinho em pouquinho, todo dia exercitando alguma coisa. Outro dia eu puxei aqui umas 50 palavras, que é o mínimo que a gente precisa para uma evolução mínima espiritual. 50. Aí você fala, 50, uma por dia a gente tira de letra. Gente, nós vamos ficar aqui para uma daquelas 50 palavras, nós vamos ficar uma eternidade para poder conseguir. Porque são coisas difíceis para o nosso espírito que é endurecido, que é atrasado moralmente, que não tem conhecimento e quando tem, se recusa a acreditar. Alguns desses padres dessa época aqui, do clero, se recusavam a acreditar na cartilha que eles liam. E olha quanto tempo faz isso. 1400. Nós estamos em 2005, 2025 aí. Não faz tanto tempo assim, mas pelo tempo já era para ter mudado bastante coisa e a gente não conseguiu. Não é dando uma de pessimista, nós vamos ficar aqui mais uma vez e não vamos conseguir? Vamos, mas depende de cada um. Depende de seguir de fato Jesus, não é seguir o homem. Para dar palestra tem uma Patrícia lá em cima, lá no púlpito. Patrícia é imperfeita pra caramba, alguém vai me seguir? Se seguir, vai cair nós dois no buraco. Eu estou estudando, estou tentando levar a boa palavra. Mas isso não significa que eu faço. Se alguém me encontrar depois e falar, ela falou que, né, que a gente tem que ter paciência, mas eu estou vendo ela discutir com uma pessoa. Vai ficar feio, não vai? Então é melhor a gente reconhecer a nossa falha e tentar cuidar o mais que a gente pode, para que isso não ocorra. Mas ninguém pode garantir santidade. Aquilo que nós falamos, nós temos que procurar fazer. E isso, de fato, é seguir Cristo. Agora, só estudar, ter todo o conhecimento no mundo, mas fazer tudo o contrário, a gente está remando contra a maré, né? Amanhã a gente continua, porque o texto é bem longo, tá bom?